Nestes momentos que antecedem a greve, sabemos que o ataque à organização dos trabalhadores aumenta. Diante disso, queremos reiterar que a unidade da categoria é o melhor antídoto ao desrespeito à livre organização. A direção da Petrobras, nas últimas horas, tem repetido práticas neoliberais de ataque ao livre exercício do direito de greve, buscando constituir efetivos de contingência, formado por covardes preparados para operar as unidades da empresa, colocando em risco a vida de todos, o patrimônio do país e principalmente o meio ambiente. Mas a Federação Única dos Petroleiros quer reiterar a nossa união e apoia a luta em defesa da vida e da democracia. A última mesa que nós tivemos foi por conta de uma série de mobilizações. Nós realizamos a Operação Segura, Operação Padrão dentro da empresa, greve de 24 horas, sinalizamos que a categoria queria uma mesa de negociação para tratar essas questões emergenciais. E ela não vem respondendo a isso. Ela vem simulando na mesa de negociação, fazendo de conta negociando. De um lado, a empresa falando que ela é muito boa e ela quer um voto de confiança porque ela vai melhorar a proposta. De outros, os sindicatos e a federação falando que não dá mais para confiar na empresa. Muitas vezes aquilo que está escrito não é cumprido. Depois de 14 anos, os petroleiros fazem uma greve nacional contra os cortes de direitos e a precarização na Petrobras. Tudo isso os petroleiros mostraram na histórica greve de maio de 1995. Foram 31 dias de paralisação. 31 dias em que o governo jogou duro, sempre. Usou de todas as armas de que dispunha. Ocupou todas as refinarias do país, exceto a de Cubatão, que permaneceu por 32 dias paralisada e ocupada pelos trabalhadores. Os petroleiros, porém, carregavam a força de quem sabe que a luta era por uma causa justa e por isso valia a pena. E assim, unidos, solidários, continuaram, resistindo a todas as pressões. A militância ganhou as ruas. O movimento foi ganhando força dia após dia. A sociedade acompanhou de perto esta batalha. Entendeu o que os petroleiros queriam e se fez solidária ao movimento. 31 dias de coragem, de união, de companheirismo, de solidariedade. Os petroleiros, que já eram fortes, saíram da greve de 95 mais unidos ainda, mais preparados para os desafios futuros. Maio de 95, um momento inesquecível de mobilização, de companheirismo, de solidariedade. Uma história que vocês, petroleiros, escreveram e que jamais será esquecida. Por que os petroleiros vão entrar em greve? Vamos entrar em greve por conta de uma pauta que temos composta de 4 itens e que a Petrobras se recusa a mencionar 3 deles e o único que ela toca de uma maneira bastante aquém do que é o sentimento e o desejo da categoria e apresenta uma proposta nesse único item, que é a questão da PLR, que caminha no sentido, insiste no sentido da divisão da categoria, jogando um trabalhador contra o outro. Na Bahia, os petroleiros cortaram a rendição do turno às 15h30 do domingo de 22 de março, em resposta ao ingresso de gerentes e supervisores na refinaria. O mesmo ocorreu na RBPC em Cubatão, onde os trabalhadores do Grupo 1, que ingressariam às 15 horas, não assumiram o turno. Segundo o Sindipetro LP, a Petrobras ligou para a Casa dos Trabalhadores, intimidando-os para formar grupo de contingência. A notícia chegou à refinaria e o Grupo 1 decidiu cortar a rendição às 15 horas. Também na Bacia de Campos, a Petrobras usou de ameaças, intimidações e até interdito proibitório para obrigar os trabalhadores das plataformas a desembarcarem, para que a empresa assumisse a produção com as equipes de contingência.
Em resposta aos ataques da Petrobras ao direito legítimo de greve da categoria, os petroleiros da PRA1 e da P53 ocuparam no início da noite deste domingo as salas de controle. Funcionários da refinaria Gabriel Passos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, fazem manifestação em frente à unidade. Os petroleiros fecharam uma das pistas da avenida de acesso à portaria principal da Regap, o que causa retenção na BR-301. Cerca de 200 manifestantes participam do ato. Em São Paulo, os petroleiros mantêm a concentração na porta das unidades. No terminal de Guarulhos, na região metropolitana da capital, os trabalhadores controlam a distribuição de querosene de aviação para o Aeroporto Internacional de São Paulo. Em Cumbica, os petroleiros prometem manter o fornecimento de 30% do abastecimento diário. O Sindicato dos Petroleiros do Paraná realiza uma manifestação em frente à refinaria Presidente Getúlio Vargas. A paralisação é uma iniciativa nacional determinada pela Federação Única dos Petroleiros. Os petroleiros de todo o Brasil entraram em greve hoje. Na refinaria da Repar, em Araucária, na região de Curitiba, funcionários foram surpreendidos com os portões fechados. Portões livres apenas para os funcionários terceirizados. Os operadores e técnicos em segurança e manutenção da refinaria em Araucária, que deveriam entrar nos turnos de ontem à noite e hoje cedo, foram barrados. A Petrobras, antecipando a greve, montou um plano de contingência para evitar a queda da produção. Os 70 funcionários que trabalharam no domingo não puderam ir embora e quem chegou não pôde entrar. A mobilização dos trabalhadores é nacional. No Paraná, atinge, além da refinaria em Araucária, a usina do Xisto em São Mateus do Sul e a transportadora em Paranaguá, que realiza o embarque de derivados de petróleo nos navios. Quantos sindicatos apoiam a greve? Todos os sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros e também os sindicatos não filiados estão discutindo a possibilidade de aderir ao movimento. Junto conosco também são mais 6 sindicatos não filiados à FUP. O Dia Nacional de Luta dos Petroleiros do Setor Privado deu a partida na greve unificada da categoria. Eles pararam suas atividades por 24 horas no dia 23 de março em vários estados do país. Na Bahia, cerca de 10 mil trabalhadores terceirizados da Petrobras permaneceram em greve durante os 5 dias de luta da categoria, em um bravo exemplo de unidade. Em outras regiões do país, a adesão dos petroleiros do setor privado foi fundamental para garantir o sucesso do movimento. Mais uma vez, ficou nítida a força que esses companheiros têm no sistema Petrobras. 2 dos eixos da greve que a categoria conseguiu avançar na negociação com a Petrobras estão diretamente ligados às reivindicações dos terceirizados. A garantia dos postos de trabalho nas empresas contratadas e condições seguras de trabalho para acabar com a precarização e as mortes por acidentes na empresa. E o presidente da Petrobras afirmou que a empresa está preparada para enfrentar, sem prejuízo, os 5 dias previstos para a greve dos petroleiros. O sucesso dos petroleiros vai dar a linha de tom para as centrais sindicais, tá? As centrais sindicais começaram a se mobilizar porque os petroleiros estão botando a luta. E isso é importante para a gente, porque em momento de crise os trabalhadores se encolhem e os empresários atacam. Então, quanto mais a gente se abaixar, mais os empresários vão atacar.
Então é hora dos trabalhadores do Brasil levantar a cabeça, com orgulho de ser operário, de ser trabalhador e falar: nós não vamos deixar os empresários avançarem tendo como desculpa a crise para flexibilizar os direitos que foram conquistados a duras penas, tá, pela classe trabalhadora aqui no Brasil. No mundo inteiro, vocês veem que está tendo movimento na França, na Grécia, porque esse ataque não é só aqui no Brasil, é um ataque mundial a direito dos trabalhadores. E nós não podemos se encolher. Nós temos que levantar a cabeça e o ombro e bancar esse movimento com força e com luta, porque o nosso sucesso é o sucesso dos trabalhadores do Brasil para barrar o ataque. Quem está conosco aqui é o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o João Antônio de Moraes. Bom dia, João Antônio. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Como é que está o movimento nesse momento nas diversas instalações da Petrobras no país? O movimento ele atinge a Petrobras em todo o país. É um movimento nacional, pegando desde do Rio Grande do Sul até o Amazonas. A Federação Única dos Petroleiros e os sindicatos filiados, nós temos toda uma tradição de negociação. Entendemos que o caminho de se resolver as questões é a negociação. Infelizmente, a Petrobras não teve a mesma prática e levou os trabalhadores a esse limite que é o movimento paredista, o movimento de greve. Mas estamos abertos permanentemente à negociação. Entendemos que somos uma categoria estratégica para o país, entendemos que não podemos afetar a população no que lhe há de mais caro, que é as condições de transporte, essa questão toda. Então, portanto, a Federação dos Petroleiros está permanentemente aberta à negociação. Enquanto isso, em Brasília, a greve dos petroleiros é o tema central dos analistas políticos. Que a adesão está sendo grande, a Federação aí dos Petroleiros declara que tem sido muito grande. Então, com muitas unidades paralisadas ou com as atividades reduzidas, pode haver um reflexo aqui e acolá na distribuição, pode haver atropelos na distribuição. Até 30 mil já aderiram à greve, né? Segundo o sindicato. É uma adesão importante. Né? O importante seria discutir as causas dessa greve, a motivação dessa greve. Para furar a greve, a Petrobras recorreu às equipes de contingência, formadas basicamente por gerentes e supervisores. Trabalhadores da Petrobras de todo o Brasil exercem o seu direito de fazer greve, mas o que marcou essa luta foi a reação da empresa. Os patrões chegaram a tratar os funcionários de forma desumana. A partir da meia-noite do dia 23 de março, os trabalhadores que chegavam à refinaria da Petrobras em Araucária, próxima a Curitiba, encontravam as portas fechadas. Foi um ato unilateral da empresa que está proibindo todo trabalhador, principalmente o trabalhador de turno, com receio que os trabalhadores exerçam o direito de greve e que venham a controlar a produção da refinaria. Essa é a lógica que a empresa trabalha, né? Porque se entra o pessoal declarado a greve, vai ter o controle de produção e eles não permitem isso. E com isso eles mantêm o pessoal em cárcere privado, como é o que está acontecendo. Na hora em que a greve começou, mais de 70 trabalhadores estavam dentro da refinaria. Para que a produção não parasse, a empresa os manteve presos por mais de 2 dias trabalhando. O sindicato foi ao Ministério Público denunciar a situação de cárcere privado e teve que fazer muita pressão para conseguir libertar os trabalhadores. Conseguimos, junto à Justiça, demonstrar o que acontece. Nem sempre a gente tem sucesso. A Justiça não tem sido muito sensível a como a Petrobras tem que se comportar nesse momento de greve, levando esse pessoal à exaustão, colocando em risco pessoas, equipamentos, a comunidade. No segundo dia de greve, 2 oficiais de justiça vieram fazer uma notificação. A Petrobras deve respeitar a jornada de trabalho de 8 horas e é o sindicato que deve fazer a substituição de um contingente mínimo de trabalhadores apenas para garantir a segurança da fábrica. Outra luta é contra a falta de segurança. Questões de segurança. Nós temos tido muitos problemas. Na última década morreram 165 trabalhadores na Petrobras, foram mortos. Desses, 134 eram trabalhadores terceirizados e 31 petroleiros próprios.
Sindicalistas fecharam acordo com a Petrobras e devem encerrar ainda hoje a greve iniciada há 5 dias. No Paraná, a Justiça obrigou a empresa a liberar funcionários retidos em uma refinaria desde o domingo passado. Após quase 5 horas de negociação na tarde de hoje com a Petrobras, a Federação Única dos Petroleiros, FUP, anunciou que aceitou as propostas da empresa e vai apresentá-las às assembleias de hoje à noite para confirmar o fim da greve. O coordenador da federação, João Antônio de Moraes, explica o que ficou acertado com a Petrobras. A empresa avançou em todos os 4 itens que nós tínhamos como reivindicação, começando pelas questões de saúde e segurança, avança em pontos que, na nossa visão, pode melhorar as condições de saúde na Petrobras, avançou na questão da garantia dos postos de trabalho entre os trabalhadores terceirizados, avançou na questão do reconhecimento do feriado extraturno, do pagamento das horas extras nos feriados que a Petrobras tinha deixado de pagar e também na negociação da participação dos lucros e resultados. Dos 4 itens, nenhum ficou exatamente como nós queríamos. Nós tínhamos propostas, mas na negociação em relação à situação atual houve melhoras. A greve reunificou a categoria e abalou os gestores da Petrobras, que não acreditavam na força do movimento. Os trabalhadores enfrentaram as gerências, resistiram à pressão da família, deixaram de lado diferenças e mantiveram-se firmes na luta por seus direitos. Mais antigos aos recém-chegados na empresa, cada petroleiro e petroleira que participou deste momento histórico sabe o quanto a unidade foi fundamental para garantir a vitória da greve. A FUP parabeniza os trabalhadores do sistema Petrobras, com todas as 17 bases sindicais que fizeram desta greve a vitória da unidade. Juntos, sempre podemos mais. Um abraço, força, movimento, vitória.